Então, muito boa tarde a todos. Pensei que não estava cá ninguém. Estão bem dispostos? Sim! Então nós viemos hoje... Onde? Como é que chama isto? Onde nós estamos? Biblioteca. Muito bem. E o que é que há na biblioteca? Livros. E quem é que escreve os livros? Escritores. Muito bem. E nós hoje temos aqui uma escritora. Muito bem. Vocês vieram então ao Conversa na Biblioteca. Nós estamos aqui a conversar na Biblioteca e hoje a minha convidada, há aqui meninos que já estiveram aqui noutras conversas na Biblioteca. Já os vi. Mas hoje vamos conhecer um pouco da professora Emma. Ela é aqui de Castelo de Paiva e escreveu um livro que foi editado em junho do ano passado. E, portanto, nós vamos saber um bocadinho sobre isso. Pode ser? Posso contar convosco? Sim! Espetáculo. É assim mesmo. Professora, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar aqui connosco. Obrigada. Embora de Castelo de Paiva, muito bem. Embora de uma terra muito boa. Olha, e nós vamos então saber um bocadinho da história de vida desta professora. Pode ser? Então agora vou falar um bocadinho, está bem? E vocês vão ouvir. Depois eu vou querer que vocês falem também. Professora, antes de começarmos o livro, temos aqui um público que, no fundo, é um pouco especial, mas no fundo também é um público que está habituado. Por ser professora é também conviver com estes meninos e com outros diariamente. O que é preciso para encarar este tipo de público, para lhes ensinar as coisas que estão no fundo, afetas a uma pessoa? Acho que acima de tudo é olhar para eles e ver a parte humana. Para mim é logo a principal e é por aí que funciona. E depois, também, claro, e óbvio, uma coisa muito importante é a parte dos conteúdos e a parte daquilo que realmente nós temos que fazer numa escola, que é transmitir conhecimento. Temos que transmitir conhecimento, é óbvio, mas mais do que isso, e aqui já falo um bocadinho da história, de transmitir afeto. Eu acho que quando a gente transmite afeto aos nossos meninos, depois tem sempre a contrapartida, até mesmo em termos daquilo que eles vão fazer na escola. Eles depois aprendem melhor, gostam mais. Normalmente, se um professor cria empatia com os seus alunos, depois as aprendizagens são melhores. Eu acho que isso tenho conseguido e para mim é sempre o ponto cultural. Ser professor, ou seja, no fundo é também captar a atenção e se essa empatia, foi a palavra que eu utilizou, for conseguida, é também uma mais-valia para o sucesso do aluno. É, sem dúvida nenhuma. Para mim é logo o ponto de partida. É quase como, por exemplo, a gente estar a ensinar uma língua. Estou a ensinar inglês a estes meninos e eles dizem, mas não gosto. E se eu os deixar acreditar que eles não gostam, eles nunca mais vão aprender inglês. Esta professora é professora de português e é professora também de inglês. Portanto, para sabermos aqui também mais um pouco da vida dela. Isto ensinar português e inglês é fácil, é complicado? Como é que é? Explique-nos um pouco. É assim, ensinar português é complexo. E é verdade, não é? Ensinar português é complexo, sim senhor. E ensinar inglês também acaba por ser. Mas no português nós acabamos por ter mais trabalho, porque temos que estar sempre a corrigir pequenas coisas e há coisas que às vezes até nos escapam, como é óbvio, mas a gente tem que estar sempre atenta. No inglês também, mas no inglês normalmente acontece aquela parte da aprendizagem inicial, eu acho que é mais fácil. Mas as duas coisas são interessantes, eu gosto muito daquilo que faço, atenção. Eu acho que isso é uma grande mais-valia, porque eu gosto mesmo digamos que eu tive a feliz sorte de ter a profissão que realmente gosto. E isso, eu acho que é uma caminhada para a pessoa se sentir feliz. Quando se faz aquilo que gosta. Sim senhor. Pronto, e claro, deparam com algumas dificuldades, mas assim, para alguma coisa nós também podemos sempre aprender, melhorar, nós também não há. Os alunos aprendem connosco e nós também aprendemos com eles e aprendemos com o que é preciso. O facto de ser professora teve também alguma influência nesta vontade de escrever um livro? Como é que é? Ou não?
teve e não teve. Teve mais, por exemplo, a minha professora primária, sim. A professora primária, a professora Roda Dias, foi uma professora extraordinária, agora já está reformada, não é? Mas era uma professora de quem eu gostava muito, uma professora que me marcou muito e sempre pela positiva. Teve aquela empatia, não é? Sim, toda a gente conhece a professora Laura, não é? Aquela mulher é um doce. O meu pai também gostava muito de histórias. Ele era imigrante e quando estava lá fora ele escrevia e eu estava sempre ansiosa para receber as cartas dele. E o facto de contar histórias todos os dias aos meus filhos. Vocês costumam ler histórias em casa com os vossos pais? À noite? Ou durante o dia? Eu faço muito isso. Eu gosto muito de ler. E quando eu escrevi este livro foi precisamente a pensar num livro que a gente pudesse ler aos nossos filhos à noite, que não fosse muito maçudo, para podermos ler durante alguns minutos e não para estar ali uma hora a fazer uma leitura com eles, porque senão eles cansam-se. E acima de tudo, um livro que transmitisse valores. E valores, quando eu digo valores, valores de solidariedade, valores sociais, mas também, e que também transmitisse vivências, porque eu acho que agora perde-se um bocadinho aquele conceito daquilo que nós fazíamos antigamente. E eu não me consigo esquecer de algumas coisas que fiz quando era miúda. E acho que agora as nossas crianças estão privadas dessas coisas, porque não podem sair para correr para a estrada porque é perigoso, não podem ir para os campos porque pode acontecer isto. Agora é completamente diferente. Nós íamos para o monte, nós íamos à venda, não é? Íamos às compras. Era completamente diferente. São realidades diferentes, não é? É isso, era isso que eu queria um bocadinho transmitir. E essas vidas que estão em livro, aqui à nossa frente, são exatamente vivências, são exatamente histórias, não é? São. É o cruzamento de várias situações, embora tudo numa história, mas cruzar aqui várias situações que eu acho que estão, que se refletem na nossa realidade social, principalmente na vida daquelas pessoas mais antigas. Antigas, ou como digo antigas, não estou propriamente a referir às pessoas idosas ou não, da nossa geração, por exemplo. Sim, nós podemos agora contar isso aos nossos filhos, porque muitos dos nossos filhos não sabem aquilo que nós fazíamos. Eu acho que quando começamos a ler esta história, começamos a ver situações que nos vão trazer lembranças e nós vamos dizer, olha, eu fazia assim, olha, eu fazia daquela maneira. E acho que os miúdos adoram saber isso. São histórias. Olha, Ali tem uma dúvida, aquele menino. Diz Sim. lá. E está correndo no ar. Está a ver? Dá uma vivência, muito bem. Vamos fazer um desafio aqui à professora. Posso fazer um desafio para ela nos contar um pouco desta história? Vocês querem ouvir ou não? Mas queres perguntar alguma coisa? Então diz lá. Eu vou às compras. E compras livros? Não. Isso aqui. Mas então é isso que tu tens de comprar. Ele tem razão, ele está a dizer que tu vais fazer as compras. Eu estava a dizer que agora os meninos não iam à venda, mas tu vais, é isso? Ele ainda vai. Então vamos ouvir, já perguntas também, vamos ouvir um bocadinho da história da professora? Eu não me Sim, esqueci, sim. eu faz essa pergunta. Então olha, eu vou-vos contar a história do Carlos. Está bem? Claro. Pronto, vou-vos contar a história do Carlos. Carlos é este menino que está aqui, que tem estas sardas. Eu estou a ver. Olha, estás a ver? Pronto. E este Carlos era um menino muito feliz. Ele era pobre, vivia com os seus pais, trabalhava no campo, levantava-se muito cedo. Vocês reparem que ele tem assim um aspecto assim esguio, é assim magrinho, pálido, tem umas sardas. Este menino, pronto, era um menino muito trabalhador. Se levantava todos os dias assim, bastante cedo para trabalhar com os pais, mas era muito feliz, está bem? Só que um dia aconteceu um acidente e os pais faleceram. E então, os pais dele morreram. E então ela ficou muito triste. Porquê que ele ficou muito triste? Porque antes dos pais dele morrerem, ele normalmente ajudava o pai e a mãe em casa. Ele levantava-se muito cedo, tipo às 6 da manhã, ninguém aqui acordava às 6 da manhã, pois não? Sim. Eu aposto que não. Já? Mas foi para ir a algum passeio? Não, ou para ir assim? a São João. Pronto. E ele
acordava por volta das 6 da manhã e ia ajudar o pai na lavoura. Vocês sabem o que é a lavoura? A lavoura, se vocês quiserem chamar assim. Não, é pronto, ia trabalhar nos campos. Isto tudo antes de ir para a escola. Trabalhava nos campos, ajudava o pai a tirar o leitinho das vacas. E pelo caminho ele fazia outra coisa. Pelo caminho ele apanhava ramos. Ele adorava apanhar ramos com flores. Não, ora vê lá então. Já viste agora? Ele adorava apanhar ramos de flores e ele agarrava e o percurso que ele fazia para chegar aos campos ainda era assim um bocadinho longo. Então ele adiantava-se em relação ao pai, apanhava flores que era para levar para a mãe, porque a mãe nunca deitava as flores fora. A mãe dele era uma senhora muito querida, gostava muito dele. Pronto. E o que é que acontecia também? Nessa altura, porque o Carlos era um menino pobre, como eu vos disse, ele, nos dias de chuva, calçava sempre as suas galochas. Sabem as galochas? Era aquele tipo de poças de água? Então ele tinha umas galochas enormes. Quando ele comprou aquelas galochas, já era com a ideia de tinham que durar não para um ano, mas para vários anos, porque era assim. Ou então, quando estava tempo seco, ele calçava então uns socos e ia com os seus socos ajudar o pai. Era tudo assim muito na base da pobreza, mas muito na base da felicidade. Quando ele chegava a casa à meia da manhã, ele fazia uma coisa que antigamente as pessoas faziam muito, que era ele tomava o lanche da manhã. O que é isso, o lanche da manhã? Era normalmente uma sopinha que era feita nestas panelas e uns chamavam-os couratos, que era tipo uma carne de porco gorda. Então ele comia sempre isso à meia da manhã e comia também um caldinho. E ele considerava que aquilo era uma verdadeira delícia. Também quando tinha tempo livre, ele aproveitava para brincar com os amigos na parte exterior, ou seja, no campo, na rua. E então eles brincavam com as carretas. Sabem o que é uma carreta? Não? É tipo um carro de rolamentos. Era um carro feito em madeira, com umas rodinhas, feito por ele. E depois eles andavam a brincar na estrada. Ou então, também brincavam muito com um peão. Tinha sido ele próprio que tinha feito. Ele tirava o peão e os amigos adoravam aquele peão e ele emprestava a toda a gente. Porquê? Porque o Carlos era um coração de manteiga derretida. E era assim que ele era feliz. Ele, quando andava cá fora a brincar, ele sentia a liberdade plena. Então ele sentia-se um verdadeiro Fernão Campeão Gaivota, que vocês não sabem, mas é um pássaro que queria voar cada vez mais alto e que cada vez que atingia uma grande altitude sentia-se no máximo da liberdade. Pronto. E foi deste modo, após aquele trágico acidente, que ele foi obrigado a entrar num centro de acolhimento temporário. Quando ele entrou num centro de acolhimento temporário, vocês sabem o que é? Não. Sabem? Pronto, é uma casa para meninos que não têm pais ou que estão a passar por uma situação mais complicada. Pronto. E ele foi obrigado a entrar assim num centro de acolhimento e nem sequer o deixaram usar as roupas dele. Porque ele era tão pobre, que lá as doutoras lá do centro entenderam que as roupas dele estavam demasiado deterioradas e que não fazia sentido elas levar. Então ele teve que deixar toda aquela vida que ele tinha tido anteriormente para trás. A única coisa que ele conseguiu fazer foi esconder na sua roupa uma fotografia da família e o peão que ele tinha feito. E foi a recordações a que ele se agarrou que ele levou com ele para o gato. Viver no centro de acolhimento, para ele no início foi uma coisa complicadíssima, porque ele não se adaptava, ele achava que não era justo, que lhe tinham tirado a liberdade. Só que depois, com o passar do tempo, ele começou a entender que realmente tinha-lhe sido dada uma nova oportunidade de vida. Então ele agora podia recomeçar. Então ele decidiu tirar o curso de doutor. Vocês sabem que antigamente os doutores eram mesmo só os médicos, nós só chamávamos doutores aos médicos. Portanto, ele tirou o curso de médico. E na altura em que ele fez os 18 anos e tinha que abandonar lá o pátio, ele sentiu um enorme aperto no coração, porque para ele já não fazia sentido sair dali. E por coincidência, nessa altura havia eleições. Então, como havia eleições, ele candidatou-se para ficar presidente do CART e ganhou as eleições. E então, nesse mesmo dia em que ele ganhou,
Por ironia ou não, chegou uma menina muito bonita ao quarto, de olhos muito sofridos, ar pesaroso e um coração despedaçado, que estava precisamente nas mesmas condições que ele. E então ele disse-lhe, pronto, olha, não chores mais porque eu passei pelo mesmo que tu e a partir de hoje seremos uma família. Então o que é que o Carlos fez? O Carlos fez a adoção legal da Joana, da menina que chegou lá naquele dia, e tratou dela como se de uma filha se tratasse, que no fundo depois era, não é? Porque ele adotou-a, e tratou de todos os meninos que lá chegavam diariamente àquele centro de acolhimento sem um peão ou sem uma fotografia. Perceberam? Ou seja, ele passou a dedicar-se a todos os meninos que, tal como ele, tinham tido um contratempo na vida e a ajudá-los a tentar suprimir um bocadinho o sofrimento deles. Pronto, e esta é a história. Depois aqui vocês podem ver que tenho aqui os desenhos do livro, que é para os meninos, que isto é uma coleção, que é a coleção Recreio, que é uma coleção que a Chiado Editora tem, que depois eles colocam as ilustrações para os meninos poderem pintar. Dos meninos que eu conheço até agora, que compraram um livro, só conheço uma menina que quis pintar. E eu até depois quis ver porque realmente achei piada, porque a ideia era mesmo que cada um ficasse com uma história igual, porque a história é igual para todos, mas depois acaba por ser uma história personalizada porque cada um vai ilustrá-la, sim, pintá-la da forma que bem entender. Então, se esta história é uma história que realmente fala de afetos, é uma história pequenina. O que é uma história pequenina? Porque é tal situação. É uma história para nós lermos com os nossos pais e para os nossos pais também poderem explorar um bocadinho daquilo que passaram quando eram mais novos. Ou porque eu felizmente nunca passei por isto, mas que via passar. Porque eu nunca tive felizmente dificuldades, mas eu ia todos os dias de manhã a comer esta sopa e comer esta carne na casa dos meus vizinhos. E isso marcou-me. Pronto, e é isso. E a história? É a história. É a história de vida. É a história de vida. E aquele menino lá atrás queria fazer uma pergunta. Diz lá. Era para dizer uma coisa, que ela, há alguns meses, eu vou a uma loja e compro lá sempre 3 livros. Compras 3 livros. Mas é muito importante comprar livros. Bem. E é muito importante, e vocês não sabem, mas é muito importante que estes meninos mais velhinhos virem à biblioteca, trazer os pais, puxá-los pela mão, para vir aqui buscar livros à biblioteca municipal. Eu tenho muitos livros em casa, mas venho dos meus filhos buscar aqui livros. Tem que ser. Se tem que dizer aos pais, vamos buscar livros. Porque ler faz muito bem. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Não? Ficaram todos. Diz lá, como é que tu te chamas? Pedro. Diz lá, Pedro. Quantos livros é que já fiz? Olha, este é um primeiro livro, assim, a história mesmo, e tem também um poema que não tenho aqui, que saiu numa antologia de poesia. E estou agora a começar a escrever outro para lançar em breve. Eu só comecei agora, portanto, ainda não tive tempo. Também não se pode editar tudo no mesmo ano, nem tudo na mesma altura, que isto ainda fica. Dá algumas despesas. Alguma pergunta mais? Está tudo esclarecido. Tudo esclarecido. Tenho que fazer outras perguntas. Não é? Pois. Esta história de vida demorou muito tempo a ser imaginada. Como é que foi? Não. Isto veio na sequência de algum ano em que eu não tive logo colocação. E eu tinha este sonho de escrever o livro. E então o meu marido começou a insistir. Eu escrevi o livro e eu realmente sentei-me um dia ao computador e comecei a escrever e escrevi. Escrevi cerca de, eu julgo que nem 2 horas estive a escrever. E depois parei. E depois ele não parava de insistir, porque tu tens, é um sonho, escreve, e então um determinado dia disse, bem, só mesmo para não aturar, vamos sentar e vou acabar. E deve ter sido alguma meia hora a mais, não foi mais que isso. E mandei naquela esperança, tipo de, vou mandar, e se calhar nem vão, foi mesmo, e ele começou, e manda, e eu disse, vou mandar, mas nem tinha grande esperança que fosse editado, porque fiz assim às 3 pancadas, não foi? E depois mandaram-me, só mandei para esta editora.
eu vi que ela apoiava novos escritores, só mandei mesmo para esta e depois passado algum tempo, até estávamos no Algarve e eu recebi a mensagem a dizer que eles iam levar a história ao Conselho Científico Pedagógico porque entendiam que realmente era uma história que tinha conteúdo e que estavam a pensar mesmo, se houvesse aprovação, editá-la. E pronto, a partir daí sim. E foi uma satisfação que ganha, Foi. Eu estava no Algarve, ia logo aos meus pais, liguei ao meu irmão, ia toda a gente a dizer, olha, mas afinal de contas eles até estão interessados. Pronto, se calhar depois tinha ponderado mais aquilo que fiz. Gosto muito da história, atenção, foi o que eu senti, foi como eu escrever na hora. Mas, claro, não fiz com aquele intuito de vai ser publicado, não. Eu escrevi mais porque, pronto, olha, é a primeira vez, vou escrever e vou ver no que é que dá. E felizmente, pronto. E tem sido um livro que tenho vendido bem, graças a Deus. Quer dizer, a coisa está a correr bem. Tenho-me chamado para ir às escolas, até aliás, eu tenho mesmo a recusado, infelizmente, eu também tenho que trabalhar, não é? E não posso aplicar de ir para a escola para poder ir fazer apresentações antes que pudesse. Mas sempre que posso vou e é com enorme satisfação que eu vou conhecer a história. Ou seja, o livro foi uma aposta ainda bem que o marido graças a Deus. Porque tem sido, no fundo, também algo que tem tido sucesso e é bom, não é? Leva a pensar no próximo livro, e se calhar o próximo vai ser diferente. Se calhar já vai ser diferente, porque a gente depois aprende com algumas coisas que, pronto, há sempre coisas que nós queremos melhorar, há sempre aspectos que nós já temos que considerar numa próxima edição. Mas sim, impulsionou-me porque realmente é uma grande satisfação, embora para mim seja complicado, porque, por exemplo, cada vez que tenho uma situação destas, em que tenho que falar para as pessoas, ou vou a uma escola, ou assim, eu fico tipo uma semana já ansiosa, porque eu não gosto muito desta exposição. Eu, se puder passar despercebida em qualquer lado, eu agradeço, porque não é propriamente o meu. Sabes que isso vai ter que ser, não é? É uma coisa que tenho que gerir, sim, já estou a começar a conseguir fazê-lo, mas ainda crio muita ansiedade em relação a estas situações porque não é propriamente a minha maneira de ser. Mas pronto, quando eu fiz o livro não pensei nesta parte. Pois. Mas estou a gostar, não é isso? A questão é que uma pessoa, pronto, não tenho aquela vontade, mas tem que ser e é com enorme satisfação que o faço. Naturalmente. A forma de se exprimir nesse livro, quando se escreve, tem que se ter alguma preparação, ou seja, e no fundo estar preparado para quem vai ser o público-alvo desse livro, não é? O contexto linguístico temos que estar a pensar. O escritor faz isso, não é? Está a escrever um livro, mas também está a pensar quem é que vai ler. Tenho que pensar, eu acho. Não, isso é importante, tenho que pensar no vocabulário, além de que eu considero que a gente deve sempre procurar mais e melhor para as nossas crianças. Eu faço isso para os meus alunos, faço isso para os meus filhos, porque é assim, se nós começarmos a pensar, este livro tem pouco conteúdo, este livro tem que ter palavras simples, e eles depois também não evoluem. A ideia é palavras complexas, uma frente a outra, para também eles começarem a adquirir vocabulário. Sim, a busca também. Sim, e depois eles utilizam, no dia a dia eles utilizam. Saber o que é que significa. Utilizam, sim senhora. E isso é... Eu noto, às vezes a minha filha está a dizer qualquer coisa e eu, olha, há pouco esta palavra. Acaba por ser interessante. Sente que os alunos ainda vão lendo pouco e deviam ler mais? Ou está a melhorar? Está a melhorar devido ao caráter da obrigatoriedade, porque agora as escolas começam a fazer aquilo que não faziam no nosso tempo, que é, começam a obrigar os alunos a ir buscar livros e a fazer apresentações. Isso é bom, porque vai fazer com que eles mais tarde se consigam exprimir de maneira diferente, já estão habituados a estas situações. E também é bom porque realmente os alunos têm mesmo que ler, não podem fazer conta que leram, porque se têm que apresentar, têm que estar dentro da história. Eu, por exemplo, desta vez tive uma situação curiosa. Eu vim buscar o livro para o meu filho apresentou, ele veio 3 que considerei interessantes para ele. As minhas colegas, talvez por saber que eu era professora de português, pediram-me os livros, pediram-me os outros livros, emprestei, o meu filho ficou com um, emprestei os outros 2, e depois, devido ao meu filho, ainda emprestei a mais 3 ou 4 colegas, ou seja, acho que esta rotatividade, esta necessidade de ler. E depois fui comprar uns livros para o meu filho e já tive colegas que me disseram, olha, atrás para o meu pai. Ou seja, e ler é cada vez mais importante. É fundamental. Aprende-se muito e ganha-se da linguagem que falava. Mais termos, vai buscando ali e acolá.
por exemplo, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme em falar, assim, a mim custa. Mas, por exemplo, a escrever as palavras estão lá. Eu não tenho qualquer tipo de dificuldade em buscar palavras diferentes, porque estou habituada a trabalhar com elas. Eu acho que... E os miúdos também acabam de fazer isso. Já que falou em escrever e falar, há diferenças enormes em se poder exprimir através da escrita e através da forma como nós encaramos o público, encaramos as crianças, não é? Quais são as grandes diferenças, na opinião da professora? O que é que é mais fácil você escrever? Inevitavelmente é. Não consigo comparar, talvez porque está a tal situação, porque eu nunca fui muito preparada para falar para público, não é? Acho que também tudo se pronto, mas as grandes diferenças, se calhar, é mesmo isso. Pode haver um treino, há pessoas que têm mais à vontade que outras, não é? Isso também faz a diferença. Mas o facto também de hoje em dia as crianças também serem obrigadas a apresentar os próprios livros, ou seja, fazerem quase um resumo daquilo que leram, isso também já vai de encontro e vai, se calhar, eliminar aquela falta de... Eu acho que sim, é isso que eu estava a tentar dizer. Eu acho que isso já vai combatar um bocadinho aquela necessidade da pessoa se expor, porque é uma necessidade. A gente acha que não, mas é. Há uma necessidade de fazer isso, porque senão depois, noutro tipo de contexto, a pessoa não consegue. E faz a tal situação de se eu puder passar ao lado, se eu puder fugir e se eu puder escapar, melhor, não é? Exatamente. Estes meninos estão muito divertidos ali, estão ali muito divertidos com os casacos. Pronto. É? Sim, senhor. Está tudo bem? Está tudo. Vocês estão bons? Estão bons? Estão? Ninguém está a dormir, pois não? Não. Ótimo. Também é bom. Também é bom. E aquela pergunta difícil que eu pedi a alguém para fazer aqui à professora. Como é que é? Aquelas duas meninas que chegaram ali, aquelas duas estão lá ao fundo. Como é que é? Uma pergunta difícil daí. Hã? Não? Não sai nada, não sai nada. Sim, senhor. Queres fazer uma pergunta? Como é que tu te chamas? Edna. Então diz lá. Onde nós vamos comer? Essa pergunta é fantástica. Não, ela está com fome. Estás com fominha, não é? Eu estou. Não, mas está. Espetáculo. Loucura. Como é que tu te chamas? Martinho. Diz lá então, pergunta difícil que queres fazer. Qual livro é que escreveu o primeiro? Foi este mesmo, Vidas. Mas o poema que eu escrevi saiu primeiro, no outro livro de poesia. Aquilo também saiu. Eu? 37. Quem é que daqui gostava de escrever um livro um dia? Tu gostava? Aquela menina gostava. Bem. E afinal já gostavam todos. Também querias? Professor, também querias escrever um livro? É, já agora é um livro sobre o quê? Tem ideia? Mas vai escrever um dia? Eu acho que devia. Se tem esse gosto, eu acho que se as pessoas têm esse gosto, deviam mesmo ir fazer. Então, menina. E tu, diz lá. Diz então, dá-se o dedo no ar. Ela está envergonhada. Está envergonhada. Diz tu. Era para dizer que um dia gostava de escrever um livro. Gostava de escrever um livro. E tu gostas de ler livros? Gosto. Gostas? Ela é sempre uma história. Antes de ir para cá, a mãe dizer-me pai, leio ela. Espetáculo. Qual foi a história que leste ontem à noite? Lembras? Qual foi a história que leste ontem à noite? Ontem, Sim. o Jardim do Arco-Íris. Muito bem. Sim, senhor. Mas esta é a necessidade que eu acho que eu tenho que sentir. Em minha casa fazemos isso. E é engraçado, inicialmente fui eu, ali ao meu marido e agora os meus filhos também já leem. Diz lá. Os meus pais não leem histórias. Sabes porquê? Porque eu tenho poucos livros e tenho poucos CDs dos filmes. Olha, como é que tu te chamas? Pedro. Ó Pedro, então tu tens que dizer ao pai para vir aqui à biblioteca, que é o que eu faço, que Francisco fica uma falda. E nós temos muitos livros. Aqui tem muitos livros na biblioteca. Não é desculpa, Pedro. Não. Não é desculpa. Não é desculpa, Pedro. Mas o meu pai e a minha mãe às vezes não têm tempo. Pois. Às vezes têm tempo para produzir, mas outras vezes não têm tempo para contar a história. Pois é. Aí já concordo. É compreensível. É compreensível. É. Agora, a falta de livros tem aqui muitos na biblioteca também, Pedro.
Calma, Pedro. Muito bem. Diz então. Tenho um livro com aí 9 histórias. Nossa, Pronto, então isso vai ler. já dá uma história assim Vá. que lês. Lês então. Mas de repente as histórias são gigantes. E tu também és gigante. Pois. Então e o próximo livro? Já está a ser assim esboçado? Já há assim um tema base do livro ou nem por isso? Não, eu vou fazer tal e qual como fiz com este, embora depois vá amadurecer mais a ideia, mas vai ser. Vou-me sentar e vou começar a escrever. Tenho assim uma outra ideia, mas nada de especial ainda, nada de muito definido. Mas também neste também depois as coisas vão surgindo, portanto. Mas agora também já sentes mais aquela responsabilidade. Sim, não é? eu acho que sim. Já tem noção de que escreveu um livro, Já sei tem um que público, que- não é? é. Já teve uma editora que apostou, ou seja, já não é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. As ilustrações foi a minha cunhada que nos fez, são lindíssimas. Também trazei mais um bocadinho o livro, precisamente porque estive à espera que ele terminasse as ilustrações. E pronto. Mas 2016, vamos ter um livro ou acho que só no próximo ano? Vai depender muito do tempo que eu tiver para me sentar a praia. Eu estou quase como o pai daquele menino. Também tenho um bocado o tempo escasseia, mas eu vou tentar realmente fazer alguma coisa. É possível, sim. Muito bem. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Ninguém. Ai, tu queres? Eu estou. Quando é que vamos beber? Não? Não. Diz lá então. Faz lá a tua pergunta. Anda cá a fazer a pergunta. Anda cá. Anda cá a fazer a pergunta. Então, faz aqui assim. A pergunta agora da professora. Diz lá então, não, professora. Que pergunta é que queres fazer? Quando eu vou tomar banho e eu faço barba com sabão. Faz barba de sabão. Também tivemos aqui no Natal alguém com barba de sabão. Olha o Pai Natal, não foi? Muito bem. Muito bem. É este mundo que também é a alegria das pessoas, não é? Professora, uma última mensagem, estamos também no tempo, estava previsto para as conversas, uma última mensagem para os leitores, para as pessoas que gostam de ler ou não gostam, o que é que apetece dizer também no final desta conversa? Eu acho que ler é sempre uma boa aposta. Acho que nós devemos todos, temos todos este papel, acho que devemos todos impulsionar os nossos jovens a ler, os nossos pequeninos a ler. Acho que faz parte, acho que é o melhor que nos podemos oferecer. É oferecer-lhes cultura, é oferecer-lhes sabedoria. E esta história de, tipo, não há dinheiro, não posso comprar, não. Está certo, é verdade, as coisas estão difíceis, mas há sempre uma biblioteca e estamos no local certo. E nós aqui em Paiva, felizmente, temos uma boa biblioteca. Eu venho aqui com os meus filhos, muitas vezes, e acho que os nossos livros estão em bom estado. A nossa biblioteca é uma biblioteca plena, uma biblioteca nova, ampla, um sítio agradável para se vir. E temos aí muito pronto a escolher. E acho que, portanto, não há desculpa, não há porque não trazer aqui os nossos jovens e porque não podermos proporcionar o prazer da leitura. Muito bem. E eu vou deixar ficar aqui, eu por acaso, aí está, eu estou bem em livro, tenho este, era o único que tinha lá em casa, mas estou à espera de mais e depois vou trazer outro. Este exemplar aqui para a biblioteca, para depois também os meninos poderem ler aqui o livro Vidas e depois posteriormente vou trazer outro também para ficar aí, porque acho que sim. E como eu digo aqui, é assim, é de uma paivense com muito orgulho nas suas origens, é verdade. Este livro foi a pensar nas minhas origens também. Muito bem. Nós também temos aqui uma lembrançazinha da Câmara Municipal para a Eva, por ter passado aqui connosco também, vou levar para casa também. E quero-vos agradecer por terem vindo a todos, está bem? Digo. Onde é que o teu sentido livro? Onde é que está? O livro está à venda em diversas papelarias locais, mas assim, mas em nenhum sítio é o preço que eu estou a vender. Agora o que eu não posso é passar a fatura, porque eles nesta nova promessa que me mandaram fizeram já um desconto bom
Porque eu estou a vendê-los a 14 e estou a vendê-los bem mais baratos. Portanto, acho que as pessoas, se quiserem realmente, e pode sempre ir com notificatória, não é? Portanto, se calhar é mais fácil assim. Então, vamos lá. E agora eles ficaram com dúvidas agora no final, então digam lá. Tu, diz tu. Depois agora vim falar no Pai Natal. E tu, Carolina, diz lá. Uma vez eu quis comprar aqui 2 livros. Queres comprar Foi. aqui 3 livros? Está bem. Muito bem. Ok. Não vos vou amassar mais. Muito obrigado por Obrigada. terem vindo. Salva de palmas para a professora. Vai. Muito obrigada.